Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho sobre trabalho. Então, você sabe o que é trabalho formal? Você trabalha? O seu trabalho é formal ou informal? Você sabe qual é a diferença entre trabalho formal e trabalho informal? Bom, o trabalho formal é aquele reconhecido pelo governo, registrado no Estado, né? Seja no governo federal, você vai ter lá aquilo que você chama, está vendo ali, ó, de carteira de trabalho. Então aquilo ali é o seu registro, é o seu documento, é o seu histórico, né, junto ao governo. Agora, por que você tem o seu registro, o seu histórico junto ao governo, junto ao Estado? É para que ele possa te garantir, né, tudo aquilo que foi consolidado nas leis do trabalho. Já ouviu falar de CLT? Então, Consolidação das Leis do Trabalho. Quando você ouvir esse nome CLT, isso são as suas garantias trabalhistas. Ah, professor, quais são elas? Você tem aí férias, né? Você tem direito a férias, tem direito a descanso semanal, você tem uma carga horária definida lá de acordo com a sua atividade, uma série de outros benefícios. Direito, quando você se machuca, por exemplo, no trabalho, às vezes você tem seguro, dependendo, né, da forma de trabalho, você tem ali a compensação por ser um trabalho que prejudica a sua saúde, né? Você tem redução de carga horária quando o trabalho é prejudicial à sua saúde, por exemplo, adicional noturno. Aí eu trabalho só de meia-noite às 6 da manhã. Você tem um benefício a mais por trabalhar em uma hora que você deveria estar dormindo. Você sabia disso? Mas isso você só tem se o seu trabalho for um trabalho registrado, um trabalho formal. Então tá lá. Como eu já falei, né, a carteira de trabalho é que traz esse registro. A carteira de trabalho é um histórico que você tem, né, dos lugares que você já trabalhou. É um documento isso aí, muito importante. Eu já vi gente que perdeu a carteira de trabalho, né, e ali na carteira você tem o registro de todos os lugares que você já trabalhou, né? E essa pessoa que perdeu a carteira, ela teve dificuldade de provar que trabalhou em determinado lugar, empresa, há 30 anos atrás, não é? Quando chegou na época da aposentadoria, ela teve dificuldade. Aí eu vou procurar então a empresa que eu trabalhei para poder fazer um novo registro. Eles devem ter algum documento provando que eu trabalhei lá. Quando foi lá, a empresa tinha falido. Não existia mais. Olha só o problema. Então, guarde sua carteira de trabalho. Ela é um documento muito importante, né, na sua carreira, né, no seu tempo de trabalho ativo, na sua vida ativa junto à sociedade. Tá ok? Bom, já o trabalho informal é aquele trabalho que não tem esse registro. Como você vê aí, são pessoas que trabalham, né, por conta própria, mas eles não têm nenhum registro junto ao governo. Então, é difícil você garantir a essas pessoas os mesmos direitos, mesmo porque a maioria deles não tem um patrão. E, às vezes, até trabalha, né, empregado de alguém, mas o patrão ele não faz o registro. Então, dá no mesmo. Você passa a não ter direitos também. Então, se você trabalha para alguém, em uma empresa, em qualquer outro lugar, você deve procurar fazer esse registro junto ao seu patrão. Tem que cobrar dele isso. Tem que cobrar, porque senão ele não faz. Tem gente que não faz e acaba que fica prejudicado no final. Quando se machuca, quando tem um acidente, fica impossibilitado de trabalhar, ele não tem essa garantia de ficar em casa recebendo do Estado, né, aquele auxílio enquanto você está impossibilitado. Foi? Então vamos prosseguir. Uma modalidade que surgiu agora de registro, quando você trabalha por conta própria, é o MEI. Microempreendedor individual. Eu não vou falar aqui detalhes, mas você deve procurar conhecê-lo, né? É um registro que você faz, né, pessoalmente junto ao governo e a partir daí você passa a ter certos direitos, né, que são oferecidos ao trabalhador formal. Você não é trabalhador formal, você é independente, mas você passa a ter certos direitos, certas garantias. Não são todas, mas algumas delas, pelo menos, você passa a ter. Mas você paga uma taxa mensal, né, para que você possa manter esse registro em dia. Então, procure saber disso, né? Uma outra modalidade de trabalho, né, um outro risco que nós corremos, é esse que você está vendo aí, né, é o trabalho infantil. O trabalho infantil, ele é considerado qualquer trabalho de crianças, vamos colocar assim, adolescente menor de 16 anos.
Então ele não pode, no Brasil, a lei brasileira impede que ele seja trabalhador ativo, como se fosse um adulto. Ele não pode trabalhar. Ele pode trabalhar a partir dos 14 anos como aprendiz. E aí existe toda aí uma regulamentação, né, do trabalho de aprendiz. A carga horária é reduzida, né? Ele tem tempo para estudar, uma série de adaptações feitas para que ele possa viver aquele momento da vida dele, né, de preparação para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, estar ganhando ali dinheiro para o sustento, para ajudar na sua casa. Então, eu trabalho como aprendiz a partir dos 14 anos. Bom, então vamos prosseguir, né? Você tem agora aí o trabalho escravo, né? O que é o trabalho escravo? O trabalho escravo é todo aquele trabalho que é parecido com a escravidão. O trabalho escravo é todo aquele trabalho que você trabalha em condições parecidas com a época que nós tínhamos escravidão no Brasil. Ah, professor, quais são as características? Vamos lá, vamos falar sobre isso aí, né? Você pode ter o trabalho forçado, né? Olha, isso aí são trabalhadores em uma fábrica e é bem provável que esses trabalhadores estejam trabalhando, né, com situações parecidas com a escravidão. Então, trabalho forçado, você tem que trabalhar. Você não tem liberdade de sair do local que você está trabalhando. Trabalha preso, encarcerado. Às vezes, esse encarceramento é subjetivo porque eles levam você para uma determinada cidade, local, afastado. Cidade não, mas um meio rural. Você fica ali isolado, sem transporte, tem que ficar ali. E a única forma de você se alimentar e ter abrigo é aquela que o seu empregador oferece. Já caracteriza aí trabalho escravo, porque você não pode sair de lá, não tem meio para sair, né? Jornadas exaustivas, você trabalha demais, né? 20 horas por dia, 20 horas ninguém aguenta, mas 15 horas por dia, né? Todos os dias, sem descanso. Isso aí caracteriza trabalho escravo, né? Condições degradantes, você pode ver ali as pessoas, as mulheres trabalhando ali, né, sem um encosto, né, um encosto de uma cadeira para que ela possa ter uma posição mais confortável. Isso dá problema de coluna, não é? Às vezes a fuligem ali do tecido entra na respiração e prejudica os seus pulmões. Então tem diversas situações que podem ser consideradas degradantes. E isso pode caracterizar trabalho escravo, ok? Então, o que nós vimos até aqui? Nós vimos que existem diversas modalidades de trabalho, não é? E elas estão presentes na nossa sociedade, né? Trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, trabalho informal também, e você tem o trabalho formal. O ideal é que todos tivessem o trabalho formal. Por que o trabalho formal? Porque é a forma do governo, primeiro, garantir os seus direitos e a forma também dele garantir a sua aposentadoria para aqueles que chegam a determinada idade e já não conseguem mais trabalhar. Não é verdade? Você não conhece pessoas assim, que já estão no limite de 60 e poucos anos, já, né, vivendo todos os prejuízos, vamos colocar assim, né, da velhice, né? Todas aquelas características, né, aquelas impossibilidades, e ela tem que parar de trabalhar, ou senão passar para um trabalho mais suave, mais ameno. E isso é o governo que garante. Não adianta você chegar com 60 anos e querer os seus direitos se você nunca procurou um trabalho formal. Tem que procurar um trabalho formal, né? Agora tem dispositivos que você pode até receber. Você que tem acima de 70, não sei, 60 anos, você tem direito lá a uma aposentadoria. Só que isso, de certa forma, se você não contribuiu, alguém vai pagar a conta. Você já não viu aí falar sobre reforma da Previdência, né? Diminuição, redução do salário, né, da aposentadoria, dos benefícios da aposentadoria. Por quê? É porque tem pouca gente pagando esses impostos. Esses impostos, eles são impostos direcionados. Então, o governo, por exemplo, ele não pode pegar imposto do IPVA, né, do imposto que você paga sobre carro, do IPTU, e pagar a aposentadoria das pessoas. Porque esses impostos são direcionados. O IPVA é para determinado tipo de trabalho do governo, tipo de investimento. O IPTU é para fazer estrada, botar iluminação e tudo mais, água, esgoto.
Então, da onde sai o dinheiro para pagar os aposentados? Né? Da sua contribuição, da contribuição do seu patrão, não é? Na sua vida ativa, na sua vida que você está trabalhando. Para que quando você chegar na idade de aposentar, você tenha os seus benefícios, você pagou por isso. Agora, se ninguém paga, e quando chega a idade de aposentar, quer esse benefício do governo, obviamente que vai haver um furo, eles chamam de previdência social. Eles chamam, como eu falei, previdência social. Não é? Isso garante os seus direitos quando você precisar deles. Tá ok? Então nós vamos ficando por aqui. Esse é um encontro rápido para falar, como se fosse uma introdução, né, a esse assunto, trabalho. Ele tem muito mais peculiaridades que nós vamos abordar em outro momento. Então nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e um abraço.